Você acha os mandamentos de Deus pesados? Você acha os mandamentos de Deus rigorosos demais, difíceis de levar? Eu converso com muita gente, encontrei até pastores já, pessoas falam, nossa, como é difícil servir a Deus. Eles falam de uma maneira assim, parece que está levando um fardo muito pesado. Porque lá em Mateus 11:30, Jesus falou que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Ele disse isso. E em 1 João, capítulo 5, versículo 3, ele diz que os mandamentos deles não são pesados. Então temos vários textos aqui que está dizendo que é suave, é leve e não é pesado, não é difícil. Mas eu encontro pessoas, olha como é difícil servir a Deus, ser um servo de Deus, como é difícil obedecer. Por que será que acontece isso? E por que será que acontece que quando nós estamos pregando aqui, as nossas palavras é quase que um escândalo para aquele que estão ouvindo? Ou é um escândalo ou é uma coisa utópica, né? É uma utopia e as pessoas não conseguem entender. Por que será? Elas não conseguem entender por um simples texto que tem aqui no livro de João, capítulo 3, versículo 7, o qual Jesus disse certa vez para um religioso, um dirigente espiritual da época, e Jesus teve uma conversa com ele, o nome dele chamava-se Nicodemos. Era um homem que estudava a lei de Deus, mas não compreendia muito bem. Como assim é muita gente, né? Então está aqui no texto de capítulo 3, versículo 7 de João, qual Jesus diz assim para ele: não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. E esse texto aqui está ecoando até hoje para nós. Para mim, ecoou, porque tem uma época da minha vida que eu tentava seguir aquelas regras e era um peso para mim. Eu ia até um certo ponto, depois falhava, e era um tombo atrás do outro, e era uma coisa pesada, que eu queria fazer uma coisa e Deus mandava fazer outra, se tornava me tirava a minha liberdade, a minha vontade de eu fazer o que eu bem entendia. E aí eu tinha que cumprir aquelas ordenanças, aquelas regras de Deus, e aí se tornava um grande fardo para mim. Até eu compreender que os textos que eu li para você, que eu falei para você, né, que está lá em Mateus 11:30, que falou que o jugo dele é suave, o fardo é leve, e aquele texto de 1 João 5:3, falando que os mandamentos dele não são pesados. Então fazia um nó na minha cabeça, porque para mim estava sendo muito pesado, e talvez para você, né? Mas vamos entender aqui como que esse fardo pode ser leve e esses mandamentos não vai ser pesaroso, não vai ser pesado para nós e nem difícil. Primeiro texto está aqui, Jesus falou, a primeira coisa que tem que acontecer com você é nascer de novo. O que é nascer de novo? Largar aquela velha vida, tudo novo na sua vida, um modo de pensar, modo de agir, tudo. Mas como é que nós vamos nascer de novo, né? Aí Jesus vai dizendo aqui, como é que nós nascemos de novo. No versículo 5, e respondeu Jesus, em verdade te digo, que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí você está se perguntando, como é que eu vou nascer da água? É me batizando? Será que é me batizando? Será que é isso, né? Porque está falando de água aqui, a água que eu entendo é batizar. Mas o que é a água? Simbolizo da água, quando a palavra de Deus fala. A água é a palavra de Deus. Entendeu? Quando nós nascemos da água e do Espírito, quer dizer, quando nós começamos a nascer da água, que é a palavra. Mas como é que nós vamos nascer da água? Está aqui no livro de Tiago, capítulo 1, e o versículo 18, diz assim, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos do que ele criou. Então, quer dizer, o novo nascimento ela vai forjar o novo homem através da palavra.
Então, a partir do momento que eu começo a obedecer a palavra de Deus, eu decido obedecer, vai vir um poder sobrenatural e vai começar a nascer uma nova pessoa. Ela vai ter um poder de criar uma nova pessoa, uma nova natureza, né? E aí, quando essa nova natureza penetra em nós começamos a crescer, a crescer, a crescer. E aí, quando nós começamos a crescer, nós entramos num texto, aqui no próprio livro de João, 17, o qual o próprio Jesus diz assim, né? 17. Diz assim: santifica-os pela tua verdade, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Está aqui, João 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando ele vai me santificando pela verdade, que é a palavra, o que é que vai acontecer? Eu vou me santificando. O que é santificar? Começa a me separar daquela origem que eu tinha, caída, pecaminosa, aquelas vontades. Quem me conheceu no passado, me vê hoje, não, eu estou irreconhecível. Por quê? Porque o meu modo de pensar é outro, o meu modo de agir é outro, porque eu nasci de novo. Então, como é que você nasce da água? Você começa a querer obedecer isso aqui. Você começa, eu quero obedecer. E no começo, essa palavra, ela vai começando a tirar algumas coisas de nós. Nós vamos sentir, ai, entendeu? Ela vai podando nós. O próprio Jesus Cristo falou que aquele que vem a ele começa a cortar as coisas para nós produzirmos fruto. Porque a árvore, para produzir fruto, ela tem que ser podada. Já viu isso aí no campo? Quem trabalhou no campo sabe que se ela não for podada, ela não vai produzir fruto. E aí, através da palavra, aí eu começo a obedecer. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu me vi, quando eu me dei por conta, aquelas coisas que eu gostava, que eu amava, eu já não gostava mais. Para mim era esquisito. E aí eu entrei novamente no texto de Tiago, né? Que a lei perfeita da liberdade, que está aqui no versículo 25, aliás, o 25, né? Que diz assim, do capítulo 1 de Tiago: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas executor da obra, ele será bem-aventurado no que realizar. Então aqui está dizendo aqui, quando nós somos nascidos de novo, essa lei, ela já não fere a nossa vontade, porque nós fomos gerados pela palavra. E quando nós somos gerados pela palavra, ela vai atuar na nossa vontade, ela não vai ferir a minha vontade. Quando eu sou apenas um religioso, eu quero fazer uma coisa e a lei fala, não. Então ela está tolhendo a minha liberdade. E aí não está sendo a lei perfeita para mim. Mas aqui está falando da lei perfeita, que é a lei de Deus. Isso é o novo nascimento. Espero que você tenha entendido esta palavra para você também desfrutar dessa nova liberdade, desse fardo leve, desse jugo suave, o qual é o jugo de Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.